Êxodo 18, vamos ler dos versos 1 a 27. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que este a enviara, e os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro que se chamou Eliezer, pois disse: o Senhor, o Deus de meu pai, foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e com a mulher deste, ao encontro de Moisés no deserto, ao monte de Deus onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro e se inclinou e o beijou. E perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, pois fez isso aos que trataram Israel com arrogância. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o cair da tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem esse povo em todo o tempo. Que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres, e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra de seu sogro e fez tudo o que esse lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda causa pequena julgaram eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Perguntaram ao John Maxwell se todas as pessoas nascem líderes. E ele respondeu: eu não conheço nenhum líder que não nasceu. Na verdade, todos os líderes são forjados, treinados, equipados. Existem níveis de liderança que representam um tipo de obediência, de crescimento, de desenvolvimento que as pessoas alcançaram ao longo de sua jornada. Uma dona de casa precisa de habilidades de liderança. Um jovem universitário precisa de habilidades de liderança.
Na verdade, liderança deveria ser uma cátedra, uma cadeira em cada universidade, a fim de que as pessoas aprendessem a se liderar e a liderar a outros. Os líderes avaliam as coisas pela ótica, os óculos, as lentes da liderança, assim como um advogado avalia cada situação pela ótica da lei. Como engenheiros observam matematicamente e um pastor biblicamente. Um líder analisa com uma inclinação para a liderança. Isso é intuitivo, instintivo, latente, está inerente, presente no caráter de um líder. A visão das coisas do mundo, a leitura das situações, está ligada sempre às questões relacionadas à liderança. É como uma lente, um filtro, um crivo, uma análise em perspectiva. É essencialmente o que chamamos de a cultura de liderança. Eu tive 2 grandes professores nessa área, que foi o Myles Munroe, com quem eu estive em 2010, lá em Bahamas, e depois ele esteve conosco nas conferências globais, 2012, 13, 14, se tornou um amigo pessoal, que foi um autor best-seller do New York Times, nessa matéria chamada liderança. E tive o John Maxwell, que eu li uma dezena de livros dele, e tive a oportunidade de recebê-lo em 2008 aqui em Brasília, e estou recebendo outra vez, tendo o prazer aqui no dia 7 de setembro, eu espero que você possa estar lá. Liderança é algo que você precisa aprender, na verdade você precisa crescer, o chamado de todo homem é o crescimento, mas alguns se recusam, querem viver uma infância eterna. E o nível do seu crescimento é quando você aprende a abraçar uma estrada de sacrifícios. E se você não se sacrifica, você será sacrificado. Se você não paga o preço, você pagará o prejuízo. Você pode escolher os seus sacrifícios, ou os seus sacrifícios vão escolher você. Eu gosto do silêncio. Sei que você está pensando. Essa era outra mensagem que eu ia pregar. A lei da intuição diferencia os líderes excelentes dos meramente bons. O Jim Collins escreveu um livro do bom ao ótimo. Ele é esse autor também super requisitado, que recusa 19 de cada 20 convites que recebe e cobra cerca de $100 mil para falar 1 hora. Deve ter muita coisa para nos ensinar um sujeito desse. Na verdade, nesse mundo, nós não podemos ser apenas bons. Às vezes, o bom é o inimigo do ótimo. O Dr. Myers dizia, o seu sucesso futuro está sendo atrapalhado pelo seu sucesso do passado. O grande inimigo do seu próximo sucesso é o sucesso que você teve no passado. Líderes de intuição veem onde estão e sabem para onde estão indo no futuro. É como se pudessem farejar a mudança no vento. A intuição é inata e também pode ser desenvolvida. Intuição é a capacidade de ler subjetividades, entrelinhas, ambientes, situações com isenção emocional. Não estou falando de sentimento. Eu estou falando de uma percepção não racional, como um dom espiritual. É uma habilidade sobrenatural. Nós deveríamos estar à frente, como cristãos, em todas as esferas da vida. Na política, na economia, no sistema educacional, nas ciências. Jesus disse, o vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós deveríamos, como Paulo disse, que ser guiados pelo Espírito Santo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas há muitos de nós que são carnais, guiados pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pelas suas paixões. Outros guiados pela sua mente ranzinza, fechada, rígida, cartesiana, matemática, cheia de formas, fórmulas e formas. Tem gente que pensa tão dentro do quadrado, tão encaixotado, tão dentro de aspas, de colchetes. É incrível como alguns cristãos ainda não se libertaram da religião. O homem racional não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura.
E nós deveríamos transcender, perceber essas mais altas frequências dos céus e nos alinhar a esses desejos de Deus. É o apóstolo Paulo quem diz que ele opera em nós o querer e o realizar a sua boa vontade. De repente aparece um desejo forte no meu coração, e foi Deus quem pôs. E aquele que me colocou aquela intuição, aquele desejo, aquela paixão, é o mesmo que me capacita a realizar aquela missão. Quantos estão sonhando coisas grandes para o futuro? Eu quero dizer que o mesmo que lhe faz sonhar é o mesmo que capacita você a cumprir o seu sonho. A lei da intuição é justamente a capacidade de se mover no vento, mas entenda, no vento certo, de seguir a orientação correta, de ouvir a voz certa, porque diz a Bíblia que há muitas vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Existem distrações que precisam ser discernidas. Às vezes essas distrações vêm em forma de pessoas, de convites. Pega o WhatsApp agora, manda essa mensagem: você é uma distração. Não, não faça isso. É o que Paulo disse, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem um erro. Há um vento que sopra, que quer nos levar a um lugar onde Deus não quer que estejamos lá. Então a máxima e o insight dessa lei da intuição, do texto que nós acabamos de ler, esses 27 versículos do capítulo 18 de Êxodo, é que quem você é define o que você vê. Eu estou esperando você absorver isso. Você vê aquilo que você é de fato. Jetro é um daqueles líderes que enxergam longe, que se movem numa vantagem sobre os demais. Seu discernimento lhe dá uma leitura que lhe permite enxergar o agora com a perspectiva do que será no futuro. Ele observa Moisés liderando o povo e alguma coisa lhe chama a atenção. Ele pode visualizar no horizonte Moisés esgotado, estressado, com um cansaço extenuante, e o povo frustrado porque o seu líder morreu. É isso que ele está vendo. Se o caminho não fosse mudado, se o algoritmo não fosse alterado, as consequências da direção tomada por Moisés seria catastrófica. Quem Jetro era determinou o que ele via. Ele recomendou que se selecionasse maiorais para auxiliar Moisés. Você não pode fazer isso sozinho. Trata-se de uma espécie de sabedoria. Os líderes intuitivos possuem um sentimento de localização. Eles são capazes de ler o que está acontecendo ao seu redor. Eu gosto dessa gente, porque tem tanta gente com a mente rígida, só consegue ver o que está ali na superfície. E tem gente tão apressada, tão ansiosa, que não consegue perceber as nuances e entender e ler ambientes, atmosferas, pessoas e contextos. Lá em Apocalipse diz que há seres viventes que têm olhos para fora, para frente, para trás, para o lado e para dentro. Aqueles seres representam uma espiritualidade completa, integral. Um verdadeiro cristão deveria ter olhos para frente porque tem meta, objetivo e sonhos, tem futuro. Tem olhos para trás porque tem passado, tem história, tem memória, tem rastro. Não chegou aqui de repente paraquedas. Tem olhos para o lado, por quê? Porque vê contextos, analisa o ambiente, a sociedade. E tem olhos para dentro porque tem introspecção, consegue se ler, se perceber, se discernir. E esse Jetro, esse homem com uma intuição de ver, perceber clara, imediatamente, verdades, sem a intervenção do raciocínio, é uma coisa além da mente, da razão, é uma inteligência incomum. A principal qualidade dos líderes intuitivos é essa leitura, essa percepção. Mas para isso, nós precisamos primeiro tirar a tampa dos fantasmas que assolam a nossa vida.
Porque há tantos de nós, cheios de rejeição, que leem as coisas a partir da rejeição que carregamos no nosso coração. Então, de vez em quando eu encontro alguém que fala assim: você está pensando isso de mim? Eu falei: nunca. É a sua rejeição que disse isso para você. Alguns de nós estão com o espírito amargo e rebelde, ressentidos, prestes a se tornar uma amalequita, né? Outros são místicos, são animistas. Nosso ministério profético é tão sem chão, sem base, sem fundamentação por vezes. Pessoas que estão capturando as frequências assim, que estão soltas, e às vezes sonham que são perturbados. Muitos dos sonhos são invasões demoníacas, ingerências das trevas. E eles me perguntam: como é que se discerne esse sonho? Simplesmente joga fora, porque você está sendo oprimido. Dá um sorriso para o seu irmão. Muito bem. Diz a Bíblia que a malícia é diferente do discernimento. A Bíblia diz: sede sábios no julgar e não na malícia, porque a malícia é perceber ou ler uma situação com o coração contaminado, enviesado, por algum dolo, por alguma mancha, por algum pré-julgamento. Jetro é um leitor de condições presentes com projeções para o futuro. Ele é um leitor de situações, diz o texto lá no verso 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, diz: que é isso que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Que fazes tu? Não é bom o que você faz. Ele é um leitor de tendências. Ele observa que o curso daquilo vai terminar ruim. Às vezes a gente só chega para alguém e fala, dá uma dica assim: querido, se for por ali, vai dar mal. Vai dar mal. Você está avisado hoje, você veio aqui hoje porque Deus está te avisando. Ei, muda o algoritmo. Esse caminho vai lhe levar para o fundo. Deus ama tanto você que chamou você aqui para te avisar. E lá na internet também. Você precisa mudar esse algoritmo. Ele observa o curso e faz uma análise prudente do que vai acontecer. E alguns vão falar: está amarrado. Não, não está amarrado não, irmão. Está amarrado é você, se continuar caminhando nesse sentido que você está indo. Verso 18 disse: Rei Moisés, sem dúvida você vai desfalecer. É isso que vai acontecer, tanto tu como o povo que está contigo, por isso é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Moisés ia morrer bem cedo, e quando morresse, com o aumento da população, a situação pioraria, o desastre seria inevitável. Então Jetro é um leitor de recursos. Líderes prósperos veem cada situação em termos de recursos disponíveis: dinheiro, matéria-prima, tecnologia e pessoas. Jetro aproveitou o valor das pessoas. Ele disse: você tem recurso suficiente para resolver a demanda. Diga para o seu irmão: você já tem o que você precisa. Tudo o que você precisa para o seu futuro já está na sua mão, numa forma de semente. Hoje eu não vou falar me ajuda aí não. Você que tem que se ajudar agora. Ele é um leitor de pessoas. Eu amo essa coisa de discernir pessoas. Eu sou essa pessoa muito analisadora de linguagem corporal. Eu posso parecer bobinho, mas eu estou vendo um pouquinho mais do que normalmente as pessoas veem. A minha posição exige isso, senão eu estou frito e estou morto. Então, Jetro é esse leitor de pessoas. E liderança está baseada na habilidade e não na posição. As pessoas certas conduziriam grupos de 1000, de 100, de 50, de 10. E a tarefa não foi dividida equitativamente, mas sim baseado no que cada um podia fazer. Há muitas pessoas querendo colocar muitos ovos no seu cesto. Não cabe tudo isso que você quer levar, uma coisa de cada vez. Cresça. Na outra mensagem eu ia dizer: você tem que ser um aprendiz
até que você se torne um especialista. Cada um de nós tem que se tornar um especialista em algo. É isso que todo homem, todo rapaz, toda mulher deve fazer, deve se aprimorar, se aperfeiçoar, porque um homem perito na sua obra será posto perante os reis e não perante a plebe. Jétro é também um leitor de si mesmo. Eu respeito essas pessoas que conhecem ver seus limites. E humildade não é diminuir a sua força. Humildade é saber até onde estão os seus limites. É conhecer suas fraquezas. É saber que você não pode tudo. Um líder intuitivo pode ler a si mesmo. E ele conhecia as suas forças, suas fraquezas e o seu chamado. Entenda, isso é muito importante hoje. Jétro leu e compreendeu o problema de Moisés. Ele fez um mapa claro do que estava acontecendo. Mas ele sabia que não é o homem, que não seria o homem para liderar e conduzir o povo hebreu. Ele entendeu o chamado de Moisés e ele planejava e avaliava a habilidade de liderança de Moisés, e ele age como um consultor. Jétro é um conselheiro e ele sabe que Moisés é o líder. Ele sabe qual é a sua posição e não surfa na onda da desgraça. Há pessoas que veem as brechas em determinadas questões relacionadas à liderança, estruturas, e eles se aproveitam para surfar nessa onda, ao invés de preencher e ser um reparador de brechas, como Jétro. Quantos estão comigo aqui hoje? Quantos estão me entendendo? Ele sabe a sua posição e não se aproveita disso. Pelo contrário, ele vai ali, aconselha, dá sua consultoria, levanta e vai embora. A intuição é como um dom espiritual que acrescenta valor aos outros. Seus dons espirituais sempre devem agregar valor às pessoas. Não é uma exibição pessoal de como você é ungido e especial. Não. O dom espiritual é para servir uns aos outros. Diz Paulo, cada um sirva uns aos outros com o seu dom. Então diga para a pessoa do seu lado, eu quero servir a você com o meu dom. Quem você é, define o que você vê. Algumas pessoas que veem algumas coisas, eu começo a saber mais sobre elas. Então, 4 características de líderes que usam sua intuição. Primeiro, eles veem diferentemente, eles provêm direção. Não se trata de ver problemas, porque todo mundo pode vê-los. Tem gente que acha especial porque faz um diagnóstico de que há alguma coisa errada. Mas ver alguma coisa errada não significa que você é um bom especialista no que você faz. Solucionar a coisa errada faz de você a pessoa apropriada para resolver os problemas. Os líderes intuitivos sabem fazer isso, como José. José vai interpretar o sonho de Faraó e bota uma bomba no colo de Faraó. Fala, o negócio é o seguinte, vão ter 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de fome, que aqueles 7 anos de prosperidade não serão lembrados nesses 7 anos de fome. Então, você faz o seguinte, Faraó, você escolhe um homem e você põe ele à frente e recolhe 20% de toda a colheita desses 7 anos, põe em armazéns, e depois nos 7 anos, depois que o Faraó está desse jeito assim. Então, Faraó, escolha esse homem, mensagem está entregue. Ele traz o problema, traz a solução. Faraó diz, quem poderia ser esse homem, senão você? E ele sai da cadeia e se torna grão-vizir. Por quê? Porque ele não trouxe somente uma notícia ruim. Junto com a notícia ruim, ele traz uma solução, um caminho. E essas pessoas custam caro demais. É como Moisés, você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. E o princípio da lei da intuição, quem você é define o que você vê. Lembra de Moisés? Ele é um príncipe no Egito.
Então ele vai até o deserto, fica 40 anos lá, e quando volta, ele ouve vários nãos. Ele chega lá: deixa o meu povo ir. Não. Deixa o meu povo ir. Não. Deixa o meu povo. Só um sujeito com autoestima consegue ouvir tanto não. Então você tentou namorar com a garota, ela levou um não. Volta lá, irmão. E outra coisa, somente um homem com uma visão de rei consegue libertar as pessoas com visão de escravos. Deus não escolheu um escravo para libertar os escravos, Deus escolheu um príncipe. Quando ele chegou lá, ele era um príncipe, com a visão de príncipe. Ele não sabia o que era escravidão, ele não era um prisioneiro. E por isso ele pôde libertar as pessoas, porque ele era livre. Jetro enxergou o que estava errado e desenvolveu uma estratégia que nos legou uma visão. Você sabe qual é o valor desses analistas de mercado? Esses caras ganham muito dinheiro. Por quê? Porque eles conseguem ler tendências. Eles veem globalmente, eles sabem qual é o próximo lance. É como esses profetas da globalização e da alta tecnologia, como Jack Welch da General Electric e Larry Ellison da Oracle, que diziam sobre eles que eles podiam enxergar as curvas da mudança no horizonte, exceto que eles eram temperamentais. A piada na Oracle era a seguinte: qual é a diferença entre Larry Ellison e Deus? E os executivos respondiam: Deus não quer ser Larry Ellison. Chegar em casa você entende. É um gênio. Ele é famoso pela história que ele contou, que depois que você tem $1 bilhão, você não tem mais como gastar esse dinheiro, você compra tudo que você quer. Então ele comprou um jato MiG da Força Britânica, ele comprou um castelo japonês de 40 milhões, e gastando seu dinheiro. Depois de $1 bilhão, eu fico imaginando quanto que um cara desse vai ser cobrado quando chegar na eternidade, com o que ele não fez com o dinheiro que ele tinha. Porque o dinheiro é um encargo, o dinheiro é uma responsabilidade. E quem tem muito dinheiro vai prestar conta do que não fez com o dinheiro que tinha. Esses dias eu cheguei para uma pessoa muito rica e falei: vamos gastar seu dinheiro. Eu tenho tanto projeto social, tanto projeto missional, a gente tem tanto sonho para gastar seu dinheiro, vamos gastar seu dinheiro. Diga para o seu irmão: vamos gastar seu dinheiro logo. Líderes intuitivos veem claramente e eles provêm estruturas. Entendam? Bons líderes fazem mais que motivar pessoas para seguirem-no. Eles provêm estratégia e que permite a liderança florescer. Então ele diz: grupos de 1.000, de 100, de 50, de 10, era a forma de aproveitar o potencial de cada um. Cada um é um líder, mas cada um tem um limite de liderança. E a chave da vida é você ampliar sempre o seu limite de liderança, é crescer. Na outra mensagem estava escrito isso, que quando você chega no limite da sua capacidade, e se você ler a biografia de Lutero, teve um momento em que ele chegou no limite. Se você ler a biografia de João Calvino, teve um momento que ele chegou no limite. Se você ler a história de Paulo, ele diz: eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que me foi colocada lá na Ásia, ao ponto de eu desesperar da própria vida. Ele chegou no limite, e eu aprendi que nesses momentos limites da vida em que nós líderes passamos, é quando a nossa capacidade de liderança, de resiliência, o nosso poderio aumenta, a gente se estica, a gente se torna maior. É quando você está no limite que você se expande. Eu acho que a outra mensagem ia dar mais resultado aqui hoje. Não. Essa é a mensagem para hoje. Então, como aumentar a sua intuição de liderança? Moisés ainda era um líder inexperiente. Naquele momento da história, ele não sabia o que era guiar aquele tanto de gente. Caiu no colo dele. Mas o que ele fez para
se tornar no maior líder dos hebreus, o maior nome do judaísmo até hoje, Moisés, primariamente focou no ministério da oração. Foi o que Jetro disse para ele: ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, seja o homem da intercessão. E depois ele fala: dedica-se ao ensino. Ele continua dizendo: dedica-se ao aprimoramento da palavra. Parece o texto lá de Atos capítulo 6, onde os diáconos são instituídos para que os apóstolos possam se dedicar à oração e à palavra. Eles deveriam ouvir Deus, aprender de Deus e saber a direção do que Deus estava conduzindo e se aprimorar na verdade de Deus. Hoje, há líderes exaustos, sem tempo para ouvir Deus falar. Essa coisa de burnout virou uma epidemia no meio da liderança cristã no Brasil. Há tanta gente extenuada, cansada. Moisés acaba se tornando o homem com quem Deus fala face a face, porque ele dedicou tempo para isso, tempo para Deus. E quando você faz isso, você afia seu machado, e o que você levava tempo para cortar uma árvore, com 100, 200 machadadas, você vai cortar em 10, em 15. Segundo, ele se comunicou pessoalmente com as pessoas. Ei, Moisés não era bom no trato com pessoas. Moisés não era bom de relacionamento. Está lá na Bíblia. Ele resistiu ao seu chamado no início, porque ele não queria falar com as pessoas. Ele diz: eu sou pesado de língua. Mas Moisés virou gente. Se foi possível para Moisés, é possível para você também. Nos primórdios da minha caminhada cristã, eu lembro que eu era tão ruim de falar com os outros, porque eu orava e jejuava, só queria falar com Deus. Orava 5 horas por dia, jejuava feito um suicida, passava a madrugada em oração. Eu era tão magro que dava dó, irmão. A minha relação vertical com Deus era perfeita. Eu estava vendo o que estava acontecendo, e aquele ali foi a minha preparação, minha fundamentação para suportar toda a pressão que eu sofro até os dias de hoje. Ali foi o meu tempo de treinamento, para suportar as coisas que eu vivo. E de vez em quando eu chego nesse momento limite que eu falo: Deus, se esticar mais um pouquinho eu quebro. O Senhor sabe, porque o Senhor me conhece. Aí às vezes eu ouço Deus falar: você não sabe o quanto você suporta. Um bom líder não abdica da responsabilidade da comunicação. Então você tem que aprender a se relacionar. E aí você lê sobre liderança. Você não pode fazer grandes coisas sem uma equipe. Como eu falei hoje de manhã da lei do círculo íntimo. Ouça essa mensagem no YouTube, vai sair na terça-feira. É tão importante você criar um time, porque um talento individual ganha um jogo, mas campeonatos são ganhos por equipes. E você precisa se aprimorar. É o livro do John Max, Vencendo com as Pessoas. É o líder do John Max, o líder 360 graus. Talento não é tudo. É tanto livro bom para você se aprimorar na arte dos relacionamentos. E Moisés começou a falar e se tornou íntimo. As pessoas e a sua liderança alcançou um novo nível. Diga para o seu irmão: você vai alcançar um novo nível de liderança. Não, olha para o outro irmão do seu lado e fala: você vai alcançar um novo nível de liderança. Terceiro, ele compartilhou a visão, selecionou e treinou líderes, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Isso não era uma tarefa simples. Olha o que o texto de Êxodo fala sobre a saída do povo lá do Egito. Partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Encontrar líderes e os colocar no nível certo exige uma grande capacidade de liderança.
Hoje o maior desafio é você encontrar gestores. E eu falei de manhã e repito, todas as vezes que Deus chamou alguém, ele estava ocupado. Deus não chamou ninguém desocupado. Moisés estava lá pastoreando, Gideão estava malhando trigo, e os discípulos estavam pescando, e o outro lá estava cobrando imposto, que não era uma tarefa legal na época. Cada um dos que foram chamados, Eliseu com a junta de bois, todos eles estavam trabalhando. Eu gosto do silêncio. Quarto, ele liberou a liderança das pessoas. É isso que liderança faz, libera os outros para liderar. Ele descentralizou o poder e autorizou os seus líderes a julgar. Ele deu responsabilidades. Responsabilidade é a grande palavra-chave da maturidade. Tem muita gente querendo direitos, quando você deveria assumir responsabilidade. Um homem só se torna homem quando assume a sua responsabilidade. Enquanto isso, ele é só um menino. E ser responsável é ficar lá até o final, até todo o trabalho ser terminado. Isso é ser responsável. Eu vou ficar até aqui até terminar, e não saio daqui. Então tem algumas mulheres que aceitaram a jornada de um homem, Peter Pan, para uma terra do nunca. Um homem que não quer crescer, quer ser um eterno infantil na frente de um videogame. Não tenho nada contra o videogame, você pode se divertir à vontade, depois de fazer todas as suas atribuições que você tem que fazer. Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda, por favor. E vamos combinar uma coisa, mulher, sem cotovelada no próximo culto. Um menino mágico, não quer crescer, assumir responsabilidades, quer viver numa eterna infância. Uma criança velha, adultocente, de 90 quilos de peso. Que terrível isso. Moisés só fez aquilo que eles não podiam fazer. Então, para ter uma liderança intuitiva, eu começo a aterrissar. Eu paguei você para fazer melhor, irmão. Aprenda tudo o que você pode sobre liderança. Vai ali na livraria, pega todos os livros do Maxwell e devora, lê. Nós fizemos 1 milhão de livros, líamos os livros, estudávamos capítulo por capítulo. Eu estudo assim, marcando, depois vou lá e escrevo o que eu marco. É assim que você se desenvolve, que você pega princípios, internaliza, aquilo se torna seu DNA, parte de você. Minha vida sempre foi de seminário em seminário, de estudo em estudo, de imersão em imersão. 2, observe um líder intuitivo. Isso não é uma coisa que você compra, isso não tem um preço, isso é uma habilidade que se desenvolve, é a percepção de acessar uma frequência mais alta e trafegar nela, e você sempre encontrará os elementos que trafegam na frequência em que você anda. Moisés seguiu o conselho de Jetro. Então passe tempos com líderes intuitivos, aprenda o que eles pensam, os assista, faça perguntas. 3, pratique o que você aprende, porque liderança só existe por experiência. Tem tanta gente que vende um tipo de liderança, hoje está na moda isso, né? De ir até um lugar onde eles nunca tiveram. É incrível isso. E experiência é caminho andado. 4, aprenda com seus erros e melhore sempre. Diga para o seu irmão, melhore sempre. E para terminar, obrigado. Eu quero resumir rapidamente. Quem você é, define o que você vê.
Os líderes intuitivos são leitores de pessoas, de ambientes e de si mesmos. A intuição dos líderes acrescenta valor a outras pessoas. Seus dons servem os outros. Sua intuição pode ser aumentada ou pode ser refinada. E essa vai ser minha oração hoje aqui para você. Para que você discirna frequências e vozes. Fique de pé. Você tem escolhas a fazer, decisões a tomar. E é tão importante que você acerte. Porque há tantos de vocês que erraram e tiveram que fazer o caminho todo de novo. E quando você peca, você vai lá para o rabo da fila, né? Começa tudo do zero de novo. É incrível como o pecado traz prejuízo para nós. A palavra pecado significa errar o alvo. Ao errar o alvo, vai ter que começar de novo. Então, pecado não é uma palavra religiosa. Pecado é um equívoco que você comete contra você mesmo na jornada do seu crescimento, do seu desenvolvimento pessoal. Então você tem que recalcular, fazer uma curva para voltar ao ponto e avançar de novo. Muitos de vocês perderam, mas nós estamos no meio da restituição. Nós estamos no semestre do resgate. Alguma coisa muito poderosa vai acontecer conosco esse semestre. Sim, me ajuda aí. E eu quero lidar hoje com essa rigidez mental que muitos de nós temos, que não consegue ter esse overview, essa visão geral das coisas, analisar, observar, olhar mais profundo, ver além da superfície, discernir motivos, razões, discernir pessoas, discernir vozes, discernir tons de voz. Porque por vezes a gente se encontra com o inimigo e somos tão inocentes. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então você tem que ser uma ovelha disfarçada de lobo. Não, você não entendeu. Na sua casa você vai cair a ficha. Tem lobo em pele de ovelha, então você é uma ovelha disfarçada de lobo. Uma ovelha ninja. Tem tartaruga ninja, tem ovelha ninja. Discernimento é uma palavra tão desatualizada às vezes na nossa memória, na nossa lembrança, no nosso coração. E isso é uma espada tão afiada quando a gente sabe usar. A gente perde tão menos tempo. A gente acerta rápido e já vai para o próximo nível. Eu vim aqui para te dizer que você vai mais rápido. A Bíblia diz que se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir a sua voz dizendo: ei, JB, este é o caminho, andai por ele. Então quando você perde a sua paz porque você tomou uma decisão, o que você faz na hora? Dá um passo para trás, reconfigura, é por aqui. Seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Então, há uma razão para você viver assim, com o coração cheio de tempestades, e de tumultos e de conflitos. E você precisa ajustar a sintonia, a frequência, calar todas as vozes para receber a direção para o próximo passo.
Eu vou repetir essa parte. A direção para o próximo nível. Eu vou repetir de novo. A direção para a próxima decisão importante que você vai tomar e vai te levar a um novo ponto de inflexão, onde você vai dar o seu moonshot, onde você vai dar o seu salto para o futuro, onde você vai economizar o tempo, onde você vai ganhar o que você perdeu, onde vai ser restituído, estornado, devolvido aquilo que te foi roubado, onde você vai resgatar as coisas que ficaram na estrada. Então afine os seus ouvidos com a voz que vem do céu, suas sinapses, Deus vai invadi-las com novos pensamentos. É isso que vai acontecer. Você já está recebendo agora? Então feche seus olhos. Às vezes é mais fácil receber assim. Concentre-se, porque Deus vai inundar seus pensamentos com ideias divinas. Deus vai visitar você com discernimento para fazer escolhas. Deus vai te dar habilidades novas para ler ambientes, ler atmosferas, ler pessoas e ler situações onde você vai ver onde está o que deveria ser mudado. Sabe, essas pessoas muito caras, valiosas no mercado, elas têm essa expertise. E como eu disse no início, nós cristãos deveríamos ter essas expertises. E hoje isso está sendo oferecido como uma dádiva e um dom para aqueles que estão prontos para abraçar o seu futuro e servir a Deus com suas habilidades. Hoje Deus está dando espadas e machados aqui, onde você vai trabalhar menos e produzir mais, onde você vai fazer mais com menos esforço. Deus está dando a você sementes para plantar para o futuro. Deus está colocando pensamentos na sua mente enquanto você estiver dormindo. Vai ser uma inserção, uma inception, uma mensagem que Ele vai registrar no fundo do seu espírito, para que você viva o que Ele quer realizar na sua vida. Então você vai ter essa bússola interna, esse norte. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O vento sopra, Deus vai soprar sobre você, Deus vai soprar sobre os seus sonhos. Deus está nos dando a próxima estratégia, a próxima estratégia. E você vai desfazer esses nós. Você vai encontrar os problemas e você vai ter soluções para eles. Não desespere diante dos problemas. Deus tem uma resposta para cada uma das demandas que você carrega. E os anjos vão te ajudar. E o Espírito Santo vai te conduzir. E Deus está parando as forças malignas hoje. Nós dizemos às trevas que recuem nessa hora. Forças do mal, batam em retirada. Nós recusamos a sua presença em nosso meio, em nossa comunidade, em nossas vidas, em cada pessoa dessa igreja. Nós hoje recusamos a sua presença. Satanás e seus demônios, fujam. Vieram por um caminho, batam em retirada por 7 caminhos. Nós ordenamos em nome de Jesus e liberamos as fontes celestiais, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conselho, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor, o Espírito de graça e de súplicas, o Espírito de poder, o Espírito de moderação, o Espírito de amor. Levante as suas mãos e receba o Espírito de Deus hoje. Receba o Espírito Santo agora. O Espírito Santo está vindo sobre você em uma medida nova para levar você a um caminho mais alto, a um caminho mais espaçoso, a um caminho sobrenatural, com resultados que você não teve até o dia de hoje, com uma colheita extraordinária, com resgate e restituição. Você precisa de conselheiros, companheiros de jornada, da sabedoria dos mais vividos, experimentados. Você precisa quebrar talvez um bloqueio na sua alma para ouvir. Às vezes você não tem esse espírito de aprendiz, e muitas vezes você tem que desaprender para aprender de novo, porque há uma fortaleza mental na sua mente. Mas as armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortalezas.
desfazendo os sofismas. Nós quebramos hoje essas casamatas, essas cabeças de ponte, esses ovos de serpente que estão plantados em seu sistema de crenças. Seja implodido hoje o poder desses raciocínios vãos, dessas falácias, dessas mentiras. E nós liberamos hoje uma nova compreensão, uma clareza, uma lucidez, uma revelação. Haja luz na sua mente, que seu cérebro seja desatado, que caminhos novos neurais sejam abertos, que haja um rio correndo dentro de você para projeções, percepções, transcendências, que você tenha uma razão que se expande e que percebe e discerne pessoas, ambientes e situações, que você seja um leitor da vida, de mundos, de realidades, que você tenha a percepção e os olhos de Deus para ver e enxergar com o seu olhar, que os seus olhos do seu coração se abram para que você tenha discernimento e habilidades sobrenaturais. Nós abençoamos você com sonhos, visões e profecias, com a visitação do Espírito Santo, com um tempo novo de revelação e de ascensão, de atualização, de ativação, de alinhamento espiritual, que você viva para ver o bem e que esse próximo tempo as suas decisões sejam as mais acertadas, não sejam místicas nem emocionais, sejam decisões espirituais levadas pelo Espírito da verdade, o Paracletor, pelo alter ego, o advogado, o amigo fiel, o ajudador, o Espírito de Deus possa conduzir os filhos de Deus a um novo nível, um novo horizonte, uma nova dimensão, e que você ouça os mestres proféticos, que você se alinhe à frequência daqueles que andam alto com Deus, e que você não seja movido simplesmente por razões ou raciocínios, emoções e sentimentos ou misticismos, mas que você consiga julgar todas as coisas, sendo não julgado por ninguém, porque o homem espiritual discerne todas as coisas. Que a sabedoria do céu lhe seja dada, a intuitividade. Você deverá saber o que fazer quando chegar a hora. Cada escolha, cada caminho a ser trilhado. Você terá muitas escolhas diante de você. Cuidado com as distrações. E pare para ouvir e simplesmente ouça, porque você é um receptor poderoso, e Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Guia os teus filhos, Senhor, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Ó bom pastor, que promete que nada nos faltará, que promete nos levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, a um lugar de descanso. Esse semestre você será levado a um lugar de descanso e de refrigério. Refrigera a minha alma por amor do seu nome, e uma mesa será preparada na presença dos nossos adversários. Sim, Deus vai fazer uma festa e vai convidar os adversários para ver a homenagem que Ele vai fazer, e o seu cálice vai transbordar, e uma nova unção com óleo vai vir sobre a sua cabeça, e bondade e misericórdia te seguirão todos os dias, e habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Obrigado, bom pastor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima semana.